Boa tarde, bom, meu nome é Daniela, sou formada em nutrição já há um tempo, trabalho com nutrição esportiva e funcional. Tá? Vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a obesidade, né? E quais os alimentos para a gente poder evitar, né, a obesidade. Bom, a obesidade, o que ela é? Ela é uma inflamação, tá? Uma inflamação causada por consumo de alimentos errados, alimentos industrializados, carregados de adoçantes, corantes, conservantes, tá? E por conta disso a gente acaba inflamando as mitocôndrias e aí o organismo acaba por si só não tendo um gasto energético como a gente gostaria, tá? Claro que o aumento também do consumo de alimentos e o não gasto disso também vai causar a obesidade. Mas às vezes a pessoa nem consome uma quantidade grande de determinado alimento e mesmo assim deixa de perder peso. Por quê? Porque as mitocôndrias estão inflamadas. E como eu desinflamo ela? Melhorando a qualidade da alimentação e fazendo alguma atividade física. Tá? Hoje a maioria das pessoas vem para o consultório falando que tem resistência à insulina, ou seja, um pré-diabético. Hoje é a doença que mais acomete um número grande de pessoas. Tá? Por que isso? Isso justamente por conta dos alimentos industrializados carregados de adoçantes, corantes, conservantes, frutose, tá? Sedentarismo, desarranjo intestinal, ou seja, a pessoa tem um problema intestinal, ela tem que cuidar disso, senão ela não vai emagrecer, ela não vai perder gordura, tá? E erros nos consumos dos carboidratos. Não é que ele é um grande vilão, porém a gente acaba consumindo ele no horário e da maneira errada, por isso ele acaba diminuindo aí, né, a nossa probabilidade de perder gordura, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que é carboidrato, proteína e gordura? Carboidratos são alimentos que fornecem energia pra gente. É como se fosse o combustível de um carro, por exemplo. Você põe combustível para o carro andar. Nós precisamos do carboidrato para poder fazer inúmeras atividades, tá? Quais são eles? Os tubérculos, arroz, pão, macarrão, né? Esses alimentos, frutas, esses alimentos fornecem energia, tá? Proteínas são alimentos, fontes de proteína animal, lógico, que é a carne, ovos, peixe, leites, e também alguns vegetais, como feijão, lentilha, grão de bico também fornece um pouco de proteína. Nós temos também as nozes, que também fornecem um pouco de proteína, amendoim, tá? E gordura, são os alimentos que também são energéticos, tá? São importantes porque eles fazem parte, como eles fornecem gordura, e que a gente precisa de gordura para a produção hormonal, então eles fazem parte da cascata hormonal, nós precisamos deles, tá? Quais são eles? Gema de ovo, azeite, o coco, o abacate, as oleaginosas, que são as nozes, castanhas, amendoim, que além de proteína elas também possuem gordura, tá? Então nós precisamos de todos esses alimentos e, lógico, as vitaminas e minerais que a gente encontra nos vegetais e frutas em geral, tá? Então nós precisamos de todos eles para que o nosso organismo esteja num balanço positivo, tá? E lógico, gastar, né? Para que a gente possa daí ter um déficit calórico e poder perder gordura. O que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas acorda de manhã, come pão, leite, café, aí resolve fazer uma dieta, tira o pão, mas substitui por bolacha, por exemplo. Isso não vai adiantar, porque eu estou só trocando o tipo de carboidrato e estou consumindo farinha ainda, que é um alimento industrializado, tá? O nosso corpo ele precisa de alimentos naturais. Quanto mais natural, menos trabalho ele vai ter para dar conta dos adoçantes, corantes e conservantes desse alimento, mais livre ele fica para funcionar e respirar e fazer com que o emagrecimento aconteça, tá? Então não adianta eu trocar pão por bolacha, eu preciso pôr alimentos ali que sejam mais saudáveis, tá? Então quais são os alimentos mais saudáveis? De manhã, ovos, a gente tem que começar com ovos porque além dos ovos nos dar uma proteína boa, de alto valor biológico, ela nos dá uma saciedade. Tá? Se eu começo com pão, eu dou um estímulo de insulina muito alto para o meu corpo. Aí logo depois eu tenho fome de novo, tá? E isso vai virando uma cascata, né? Eu tenho mais fome no almoço, eu tenho depois vontade de doce depois do almoço. Se eu consumo ovos, não. A saciedade vai ser maior, porque para aquela proteína se transformar em glicose, ela demora mais. E fora isso, há um gasto também para se transformar essa proteína em glicose, tá? Então, sempre com ovos. Ah, mas eu enjoo de ovos todo dia. Bom, uma das coisas que eu falo no consultório é
comeu pão a vida inteira e não enjoou. Agora do ovos a gente enjoa. Existem inúmeras preparações para se fazer com ovos. Eu posso desde fazer o pãozinho proteico, que eu ensino para muita gente, que nada mais é que um ovo, uma colher de farelo de aveia, uma colherzinha pequena de fermento, uma colherzinha de azeite e sal. Mistura tudo, coloca no micro-ondas, 2 minutos e 20, vira um pãozinho. A colher de aveia é de sopa, tá? De farelo de aveia. Outra opção que eu sempre dou, 2 ovos e uma colher de aveia. Você faz uma panquequinha. 2 ovos e banana, por exemplo. Você faz uma outra panquequinha doce, põe canela ao invés de sal. Então existem inúmeras maneiras de se preparar os ovos. Pode fazer ovo mexido com queijinho no meio. Você pode fazer um omelete, colocar tomate, ralar uma cenourinha, quem gosta. Então dá para fazer várias coisas. É só usar a criatividade. Tem algumas pessoas que eu falo para fazer a panquequinha de ovos com farinha de grão de bico. Fica gostoso também, tá? Então dá pra mudar, fazer de várias maneiras, tá? Outra sugestão que às vezes eu dou, a pessoa não gosta de ovos, não gosta de nada salgado, é de manhã começar com uma vitamina de whey. Então coloca uma proteína aí, whey protein, uma fruta que não tem uma carga glicêmica tão grande, tipo maçã, abacate, coco, maracujá, bate com um pouco de água e um pouco de aveia, isso já vai dar vai te sustentar, tá? E vai dar o aporte aí dos três alimentos que nós precisamos, carboidrato, proteína e gordura boa, tá? Então, mais ou menos isso. Eu vejo que algumas pessoas às vezes questionam muito a questão de diet light. Tomar muito cuidado com isso. Eu estou fazendo dieta, agora eu como tudo diet. Muitas vezes o alimento diet é muito pior do que o tradicional. Por quê? Porque para ele ter um paladar bom, para ele estar bom, ele acaba sendo acrescido mais de gordura trans, tá? Que é o que mais faz mal, é o que mais faz a gente inflamar, é o que faz as mitocôndrias não trabalhar. Então isso é ruim. Então nada de ficar no supermercado, vou trocar diet por light, ou vou trocar normal por diet ou light. Não. A gente tem que trocar alimentos industrializados por alimentos in natura. É esse o caminho. Então de manhã, se eu comecei com ovos, consumi uma fruta de baixa carga, no meio da minha manhã eu como umas oleaginosas, um punhado sempre de mão fechada, de nozes, castanha, até o próprio amendoim. Muitas vezes eu falo para a pessoa consumir o próprio amendoim, não precisa, nozes está caro, então eu vou comer amendoim. Na hora do almoço, sempre consumir uma proteína, salada, porque eu preciso de magnésio, né? Salada verde escura, sempre algum tipo de legumes. E claro, se eu vou me exercitar mais tarde, ou se eu me exercitei de manhã, colocar sempre uma fonte de carboidrato aí, sempre arroz integral, ou batata doce, ou batata inglesa mesmo, ou mandioca ou mandioquinha. Lógico que não um exagero, né? Vou colocar aí 2, 3 colheres de sopa, porque eu não sou um atleta, eu não sou uma pessoa que trabalha, né, com grandes, fazendo um número grande de exercício, eu não tenho um gasto muito grande calórico, então eu vou poupar aí meus carboidratos, tá? Mas é para consumir. Quem gosta de feijão, eu falo 2 de arroz, 2 de feijão. Não precisa deixar de comer o feijão. Feijão é uma fonte de proteína boa. Não gosta de feijão, pode ser lentilha? Pode ser grão de bico. Eles até ajudam a gente não ter pico de insulina, nem dá muito sono depois do almoço. Então ajuda muito essa questão, principalmente a lentilha, ela é muito boa para isso, tá? À tarde, por que não à tarde consumir uma fruta e um ovo cozido? Por quem que colocou na cabeça da gente que nós temos que consumir pão, bolo e biscoito na hora que dá fome? Por que eu não posso consumir uma saladinha que sobrou do meu almoço, por exemplo, e misturar um ovo cozido, umas lasquinhas de atum? Mas eu prefiro doce. Por que não fazer aquele pãozinho que eu falei proteico da manhã? Vamos fazer ele na versão doce? Um ovo, uma colher de farelo de aveia, uma banana nanica amassada, um pouco de canela, um pouquinho de azeite. Misturo tudo, levo ao micro-ondas 2 minutos e 20. Tem um pãozinho doce, né? Então, tem maneiras de se fazer, tá? Tem maneiras a própria panquequinha, como eu disse, 2 bananas, aliás, uma banana e 2 ovos e canela, fica uma panquequinha doce, tá? Então, tem maneira, assim, de você melhorar essa questão da alimentação através de alimentos saudáveis, tá? Deixar de, eu tenho vontade de comer doce, eu tenho que comer uma bolacha. Não, vamos comer alimentos naturais, vamos comer uma fruta mais doce. Por que não picar uma banana, comer com um pouco de aveia, né? Por que não, eu tô com vontade de comer doce, por que não um melão picadinho, né? Com um iogurte natural que seja, tá? Ele é industrializado, mas é o menos pior do que os outros, tá?
Então, assim, sempre dou essas sugestões pra gente evitar comer as embalagenzinhas. Como que eu sei se eu estou no caminho certo? Olhe sempre o lixo da sua casa. Se ele tem mais cascas, ossos, do que embalagens, você está no caminho certo. Se você abrir o cesto de lixo e tem muita embalagem, muito pacotinho, você está no caminho errado. Porque o ideal é sempre descascar mais e desembalar menos. Aí você vai estar no caminho certo, tá? Então vou para o supermercado, onde eu devo ir? Frutas, legumes, verduras e carnes, e ovos e tudo mais. Esquecer dessa parte das prateleiras, né? Evitar elas, porque você imagina o tempo que aquilo fica na prateleira, no supermercado, depois ele vai ter mais um tempo de prateleira na sua casa. Você imagina o que é conservante que tem nesse alimento para poder deixar ele bom até o momento do consumo. Então você imagina o seu corpo dando conta de todo esse conservante. Aí depois a gente fala que o metabolismo está lento. Ele está lento porque nós deixamos ele lento. Porque ao invés de ele dar conta daquilo que você comeu de uma maneira, se você começar algo saudável, ele tem que dar conta desses conservantes, corantes e adoçantes aí, tá? Então olha o trabalho do nosso fígado para fazer tudo isso, né? E depois o intestino tem que metabolizar tudo isso e absorver. É muito complicado. Então, assim, eu costumo dizer que nós não somos o que comemos, nós somos o que comemos, o que digerimos, o que absorvemos e metabolizamos. Não adianta só eu comer e depois não sei se eu fiz bem a digestão, se foi certo a minha absorção. Para eu garantir que isso aconteça, eu tenho que pôr alimentos bons para dentro, tá? Não qualquer alimento. Se eu pôr qualquer alimento para dentro, meu corpo vai trabalhar de uma maneira errada, tá? Ele vai ter muito mais